retorna aqui a essa casa. A gente se sente muito bem aqui, é uma casa muito acolhedora. Mais uma vez eu agradeço a todos os trabalhadores, agradeço o convite e a oportunidade de falar. Antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração. Então vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos acompanhe, que nos traga bons pensamentos, boas atitudes, possamos permear a nossa existência com esforços para cada vez melhores sermos, que nós consigamos olhar para o nosso próximo como queremos ser olhados, que consigamos fazer pelo próximo o que queremos receber, que consigamos colocar em prática o ama teu próximo como a si mesmo. Então, agradecendo pela vida, pelo corpo, pela saúde, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que podemos realizar. Então, damos por aberto essa noite em paz, que assim seja. Bom, eu gosto sempre de falar, o pessoal já me conhece, sobre o tema de animais, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trouxe um livro como referência para nós, que é um livro da série André Luiz. O livro chama-se Conduta Espírita, o mesmo André Luiz do Nosso Lar mesmo. Esse livro Conduta Espírita, ele foi psicografado pelo Valdo Vieira, que era o parceiro de Chico Xavier. Inclusive, juntos eles psicografaram livros, né? Cada um psicografava um capítulo, foi bem interessante. Mas esse é todo do Valdo. E esse livro, Conduta Espírita, ele é muito interessante, que ele vai trazendo um norte para nós, como deve ser o comportamento de um espírita em diversas situações dentro da sociedade, que a gente passa no dia a dia. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui no índice aqui. Então, ele vai falar assim para nós, ó. Conduta espírita da mulher, conduta espírita do jovem, conduta espírita na via pública, conduta espírita no trabalho, conduta espírita na política. E assim ele vai trazendo várias, conduta espírita perante os parentes difíceis, conduta espírita perante a ciência, e aí vai. Mas por que eu trouxe esse livro? Ele tem 47 capítulos. Mas no capítulo número 33, ele vai trazer o que me interessa aqui hoje, que é conduta espírita perante os animais. Então André Luiz vai trazer para nós como deve ser o comportamento. Ele fala assim, mas por que conduta espírita? A gente sabe que a doutrina espírita, por alguns é considerada uma filosofia, por outros uma religião, mas a gente sabe que tem uma diferença que eu considero do espiritismo em relação às outras crenças, como o catolicismo, como a Umbanda, como o Candomblé, como o Testemunho de Jeová. Eu acho que a grande diferença do espiritismo é que o espiritismo matou a morte. O espiritismo vem trazer para nós, através da lei da reencarnação, mostrar para nós que na verdade só morre o corpo físico, mas que o espírito é imortal e que nós teremos sucessivas reencarnações como oportunidade de aprimoramento das nossas características, para a gente poder desenvolver as nossas virtudes. Então, através da pluralidade das existências, que é um dos pilares da doutrina espírita, a gente sabe que o que finda é o corpo físico, é essa existência carnal, mas que nós iremos nos reencontrar com os nossos entes queridos, com os nossos animais, seja na espiritualidade ou numa próxima encarnação. Então, ele vai trazer aqui nesse capítulo perante os animais, ele vai dar um norte para a gente, como nós temos que vivenciar, como nós temos que agir, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, seres perfeitos, no item 3, onde ele vai falar o homem de bem, ele vai trazer características do homem de bem dentro da sociedade, como ele tem que agir assertivamente para não prejudicar o seu próximo, sempre olhando o seu próximo como ele gostaria de ser olhado, porque algo que a gente não pode esquecer, que André Luiz traz para nós um livro Entre a Terra e o Céu, é que ele fala que o bem só é bom quando é bom para todos. O bem, quando é só bom para mim, é mal. Olha que interessante. O bem só é bom quando é bom para todos. Quando é só bom para mim, é mal. Então, nesse livro aqui, Conduta Espírita, ele vai trazer a forma de você ter um comportamento bom para todos, e não um bom só para ti e para os teus. Então, o primeiro parágrafo aqui
conduta espírita perante os animais, ele vai falar: abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas de desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Então a gente sabe que em algumas regiões ainda é permitido, por exemplo, rodeios. E os rodeios, a gente sabe que acaba trazendo dor para determinados animais. Aquele touro forte, bonitão, que quando ele solta, ele fica pulando lá, dando coice. Por que ele fica daquele jeito? Porque ele é amarrado, é passado uma cinta na parte escrotal dele e pressionado a bolsa escrotal. Os homens aqui presentes sabem, às vezes é o mais leve toca que a gente tem na parte escrotal, é uma dor que a gente fica ali arriado por um tempão. Imagina fazer isso com o animal, espremer ali, que é o que eles fazem. Às vezes, na hora de sair, eles infligem a ele algum tipo de dor para alucinar mais ele. Em alguns casos pode ser até usado alguma substância, porque quanto mais ele pular, mais ele mostrar força, o público, a plateia vai ao delírio, com aquele cowboy que está ali em cima mostrando força e destreza aos olhos da plateia. Mas a que custo que está sendo infligido de dor aquele animal? Muitas vezes aqueles animais são marcados ainda a ferro quente. A gente encosta o cotovelo na panela quente, já dói pra caramba. Imagina você pegar um ferro incandescente e marcar a pele do animal com as iniciais ali do proprietário dele ali, com o número de série. Ah, não dói, é animal. Mas quem falou que animal não sente dor? Animal tem um sistema nervoso totalmente formado como o nosso. Sentem dor, sim. Então ele fala que a gente tem que se abster de usar os animais para competições. Se a gente for lembrar lá da Espanha, as touradas é uma tradição muito antiga na Espanha, e o povo também vai ao delírio, vai lá ao estádio para ver o toureiro dar os olé, 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 né? E depois assassinar o animal ali a sangue frio à frente de todos. Então olha só, será que a humanidade evoluiu? Ou ainda estamos ali no tempo de César, dentro do Coliseu, festejando e aplaudindo os assassinados beirados de sangue? E foi o que aconteceu, trazendo para nós na psicografia de Francisco Cândido Xavier, sobre os cristãos que eram levados para arenas e assassinados ali quando eram entregues aos leões. E quem estava assistindo batia a palma para aquilo. Ah, Wilson, mas ali era o humano e aqui é o animal. São princípios inteligentes em evolução e aprendizado. Não há diferença. A diferença de um animal para um ser humano é tempo de evolução. Somente isso. Mas é um princípio inteligente, criado simples e ignorante, como nós. Nós temos aí 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos, de desenvolvimento. Um animal deve estar perto de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de anos de evolução. É essa a diferença. Então a gente tem que refletir. E ele fala aqui, então, para a gente se abster desse tipo de atividade. Qualquer atividade que a gente traga dor, sofrimento para o animal, ele fala, se afasta disso. Então esse é o primeiro item do parágrafo de André Luiz. No sequente ele fala assim, no contato com os animais a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. Olha que interessante. Não sei se você sabe, mas eu sou médico veterinário. E algumas vezes a gente vê alguns excessos que as pessoas fazem com seus animais. Por exemplo, às vezes chega animal no consultório de sapato, óculos escuro, boné, roupinha, perfume, que às vezes incomoda a mim. Com um perfume forte de moranguinho, de baunilha, de chocolate. E lembrando que a nossa parte de percepção olfativa, ela é infinitas vezes menor que a do cão. A do cão, ele tem um sistema olfativo fabuloso,
Se a gente colocar uma droga no meio do Maracanã, do estádio, lotado com 80 mil pessoas, o cão vai identificar a droga, o cão que foi treinado. Ele vai achar aquela substância que ele foi treinado. Tão apurado é o faro deles. Tanto que esse tipo de animal, por exemplo, é usado em aeroportos para achar droga, bomba. São animais, tem animais que já são treinados para detectar determinados tipos de câncer no ser humano. Sabiam disso? O animal ele consegue detectar quando um câncer está se desenvolvendo e ainda nem é detectável pelos exames que hoje a gente tem mais modernos. Uma ressonância magnética, um exame PET scan ou algum marcador sanguíneo que ainda não identifica, mas o cão já, através do olfato, ele identifica que ali tem uma neoplasia em formação. Olha só a capacidade. Então imagine, aí você entra no elevador, às vezes com uma moça, geralmente mulheres usam perfumes mais fortes, e menina nova gosta de usar aquele perfume com cheiro de morango, com cheiro de chocolate, e aí a pessoa leva o cachorrinho no pet shop para tomar banho. Aí fala assim, ó, quando acabar o banho, põe aquele bem cheiroso de moranguinho. Aí o cachorro vem para você, tá todo bonitinho, né? Gravatinha, fitinha, cheio de lantejoula, e aí aquele cheiro de morango forte. Ah, que delícia que ele tá. Será que isso faz bem para o animal? Na natureza, o animal ele marca o seu território através do cheiro dele. Vocês podem ver que o animal, quando sai, o cachorro, ele não faz o xixi dele de uma vez. O cocô até ele faz, mas o xixi ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. O que é isso? Ele está marcando o território. Para eles é importante. Quando o gato, quem tem gato aqui? Levanta a mão. O gato não tem mania de se esfregar na gente? Aí você fala, ele me ama, está se esfregando em mim. Ele está te marcando. É marcação de território, porque quando ele se esfrega no rostinho ali, no bigode, ele tem determinadas glândulas que ao se esfregar, essas glândulas, elas vão liberando determinadas substâncias, que essa substância ela vai se agregando no canto da casa, no sofá, na tua pele, porque ele está marcando, esse humano é meu, essa casa é minha. O cachorro marca através da urina, e o gato marca através do odor que ele deixa ao se esfregar nas coisas. Então, imagina para um cachorro, quando você põe aquele cheirinho de chocolate dele lá. Ai, que eu falo, meu cachorro está tão gostoso, ele fica fungando ele ali, aquele cheirinho dele. Mas e para ele? Então a gente tem que pensar no bem-estar do animal. Isso é uma das coisas. O sapato no cachorro. Na patinha do animal, ele tem as almofadinhas, tanto o gato quanto o cachorro. E no meio das almofadinhas, se vocês perceberem, eles têm bastante folículos pilosos aí, o pelo, que é para dar sensibilidade ali. Eles precisam daquilo. E aí você põe meinha nele, sempre, uma vez ou outra, está muito quente o chão da calçada, legal, ou sei lá, está doente, está uma friagem, vai colocar, tudo bem, mas não pode ser constante. Animal é animal. Por mais que a gente ame, o animal ele precisa vivenciar a fase dele de cachorro, a fase dele de gato. Então ele precisa latir, ele precisa se sujar, ele precisa bagunçar, ele precisa correr, ele vai aprontar de vez em quando, é normal. Então a gente tem que às vezes se abster de excessos, ele fala aqui, porque às vezes a paixão cega. Tem outros fatos aí que a gente vê hoje, mas não vou comentar mais nenhum aqui. Eu acho que isso daí é para a gente elucidar bem do que eu estou falando. É importante a gente amar, mas quem ama, educa, e a gente também tem que educá-los, porque o animal ele também está para se desenvolver aqui. Então educar como? Ensinar, já falei isso aqui, onde faz xixi, onde faz cocô, que não pode atacar outro cachorro, que tem que compartilhar os brinquedos. E assim, o cachorro ele vai se desenvolvendo, ele entende. Você conversa com ele, ele entende, ele fica olhando para a cara da gente e compreende quando você fala o nome dele. Chuchu, vem aqui. Não sei, o gato é a mesma coisa. É que o gato é mais independente, o cachorro se torna dependente mais da gente, porque o cachorro sempre viveu em matilha. O cachorro ele precisa viver em grupo. O gato não, o gato é solitário. Ele é acostumado a viver na solidão. Então, a tua presença para o felino, 2 horinhas por dia basta. O resto ele prefere ficar só. E ele vai vir até ti quando ele quiser. Não adianta ficar chamando, ele pode até vir, mas a personalidade do gato é assim, é um lord inglês. Faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Cachorro não, você fala, vem Totó, já vem todo maloqueiro, pulando, louco para brincar. Então são personalidades distintas, então a gente tem que aprender a respeitar.
Continua André Luiz aqui falando, ó, esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. Aí ele fala assim, ó, o uso edifica, o abuso destrói. Então aqui ele cita duas coisas importantes nesse parágrafo. Primeiro ele fala da comida, da alimentação. Então a gente tem que pensar assim, o homem, ele tem a tradição de se alimentar de carne. E ainda tem muita gente que fala assim, se eu não comer carne eu fico fraco. Mas, hoje, a gente tem uma ciência que chama nutrição, os nossos nutricionistas, que eles estudam o suficiente e é provado, mesmo a gente com a ausência de alimentação de proteína carne, seja bovina, seja de ave, seja de peixe, nós conseguimos viver bem e o nosso corpo, a gente consegue retirar tudo que a gente precisa da natureza. Frutas, verduras, legumes, a gente tem toda essa proteína. Hoje já se faz a carne de verdura, de soja. Não sei se todos, eu não vou falar o nome das redes de fast food aqui, mas hoje você vai nessas redes de sanduíche e se você pedir um sanduíche vegano, vegetariano, e não te falarem que não é hambúrguer de carne, tu não vai saber. Porque na verdade o que dá o sabor na carne, por exemplo, no hambúrguer, não é a carne. Tenta comer a carne pura, é insossa, não é boa, tenta comer a carne crua. Você tem que assar e temperar, aí vai ficar com um sabor agradável. Então esses hambúrgueres de carne vegetal, temperadas, ninguém diz que não é um hambúrguer de carne, ou de frango, ou de peixe. É perfeito. Então hoje você tem vários recursos já para suprir a tua vontade de comer carne. Ramatiz fala para nós no livro Saúde dele, que todas as vitaminas, sais minerais e aminoácidos que nós necessitamos para suprir as necessidades do nosso corpo físico, nós podemos tirar do energismo da terra. Então com isso ele está dizendo, frutas, vegetais e verduras são suficientes para suprir a nossa alimentação. Se vocês forem pensar, Wilson, não consigo ficar sem comer carne. 90% da nossa alimentação vem do energismo da terra. Você vê, arroz, feijão, que é a base da comida brasileira, vem da terra. Saladas que a gente faz, batata, não é a maioria da terra? Não é muita coisa. A gente pensa que eu vou ficar fraco ou morrer se eu não comer carne. Pensem bem, a maior parte dos alimentos nossos do dia a dia já não contém carne. Então eu estou falando aqui para parar de comer de hoje para amanhã? Não, estou falando, comece a fazer esforços para mudar a alimentação, porque aqui ele fala para a gente fazer o possível para não se utilizar os animais como alimento, porque é uma cultura mundial do homem, uma cultura do brasileiro. Vai jogar a seleção brasileira, vamos fazer um churrasquinho. Vamos para aniversário, nasceu, batizado, churrasquinho. Festa entre amigos, churrasquinho. Então ele fala que dentro do possível vai mudando os hábitos. Diminui um dia, conversa com a família, toda segunda não vamos comer carne, toda terça, depois 2 dias, 3 dias, tira a primeira carne de vaca, depois tira a carne de frango, por último tira o peixe, vai mudando aos pouquinhos. É que nem parar de fumar, não é fácil. Quem tem determinado vício no álcool, não é fácil. Às vezes precisa de ajuda, precisa de alguma medicação. A carne não. Você decidir ir mudando aos pouquinhos, às vezes a gente deixa de comer por causa do preço. A gente fala assim, eu já não como por causa do preço. Mas não comer por causa do preço não é opção tua. Tem uma diferença entre você comer, porque você entende que o animal é um princípio inteligente da evolução, por uma opção tua, do teu livre-arbítrio, do que você deixar de comer porque você não pode por causa do dinheiro. Entende a diferença? Uma escolha tua. Isso é importante. Então ele fala aqui sobre isso. E a segunda coisa que ele fala aqui nesse item é o uso de animais para laboratório. Antigamente se usava muito o laboratório de cosméticos, de remédios para se testar. Teve até um comercial que rodou um tempo atrás aí do coelho, que era dublado pelo Rodrigo Santoro, ficou famoso, o coelho que testava o coelho dele, testava medicações para dor, e aquele coelho estava sempre machucado, já não tinha um ovo.
Então é um comercial até pesado falando, porque até um tempo atrás era permitido o uso de qualquer tipo de animal para testes, porque o animal ele é muito parecido na sua constituição fisiológica com o homem, tanto que as medicações que a gente usa no uso veterinário são as mesmas medicações que a gente usa para o humano, tomadas as devidas proporções das doses. Mas até isso hoje as leis já estão sendo bem mais duras, não permitindo o uso de animal para teste. Então André Luiz já fala isso aqui para nós em 1943, olha só. No próximo parágrafo ele vai falar assim, André Luiz: opor-se ao trabalho excessivo dos animais, sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. Então ele está falando aqui de trabalho, ele não está falando que os animais não podem trabalhar, porque Jesus falou, eu trabalho até hoje e meu Pai também. Então o trabalho, a lei do trabalho é para todos nós, tanto que está lá como uma das leis divinas, trabalho. Através do trabalho, do esforço, o homem se edifica, se cresce, o homem consegue buscar recursos. E quando eu falo aqui trabalho, não é só o trabalho físico manual, mas o trabalho intelectual também, o trabalho estudo. Isso é importante, porque quando Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, qual o objetivo da encarnação, eles respondem, evolução, aprendizado. Então o trabalho edifica o homem aprende, evolui, se esforça. Então é errado o animal trabalhar? Não posso ter um trabalho excessivo, ele fala aqui. O que é um trabalho excessivo? Lembra aquelas carroças que tinha, a gente via muito pela cidade? Cavalo puxando carroça, às vezes com pesos excessivos. O animal trabalhando num circo acorrentado. Hoje a lei nacional, não pode mais ter animal em circo. Antigamente, lembra quando os circos vinham na nossa cidade? Montava ali na praia de Itararé ou na praia de Santos, tinha elefante, jaula com leão, macacos, né? Imagina um elefante a vida inteira com aquela algema gigante na pata presa num pontilhão no chão, um animal daquele porte que vive solto na savana africana com uma vastidão de espaço para correr, um leão, o rei da selva, né? Comanda ali a selva ali com a sua força, limitado a uma jaula a vida inteira dentro de um circo. Uma girafa, aquele animal imponente, bonito, aquele pescoção, né? Bonitão, presa num zoológico. Então, pouco a pouco, as leis estão sendo mudadas. Então, o circo já acabou. Tem muitas leis que querem acabar com os zoológicos. Hoje, hoje você não pode mais levar animal livre para o zoológico. Só animais que nascem em cativeiro podem continuar em cativeiro. É importante ainda ter animais em cativeiro, sim, sabe por quê? Porque tem muitas espécies que na natureza estão começando a entrar em extinção pelo próprio predador homem. Então esses animais que estão às vezes em zoológico, eles começam a se multiplicar e é importante para repovoamento. Então, ainda eu acho importante ter esses animais que nascem em cativeiro para que não se extinga as espécies como a gente vê acontecendo. No item seguinte, André Luiz vai falar, olha só, esse é o que diz respeito à casa espírita, né? Então, conduta espírita perante os animais, olha só, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que se aplique a seu próprio favor. Passe, água fluidificada, evangelho no lar. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Então, se hoje, aqui nessa noite, nós estamos aqui, a gente passa ali pelo atendimento fraterno, né, com uma conversa muito importante, quando a gente está precisando aí de algum aconselhamento, alguma ajuda, é muito importante. A gente tem a palestra aqui, onde através da palestra nesse momento, cada um de nós já está sendo ajudado pela essa psicosfera da casa, pelos mentores da casa. Depois a gente tem o passe, a gente tem a aguinha fluidificada. Então ele fala que tudo isso que a gente usa em benefício nosso, do homem, pode e deve ser usado para os animais também. Então imagina, quando você está com o teu cachorro em casa, o teu gato, até o teu peixinho beta lá no aquário, e você está olhando, conversando com ele, afagando o gatinho, fazendo carinho nas orelhas do cachorro, não deixa ele em paz, né, cutucando a virilha, provocando ele, está tendo uma permuta de energia, de amor, porque a gente ama os nossos bichinhos, e quando a gente ama, e a gente está naquele contato, a gente está passando bons fluidos, não deixa de ser um passe. Uma mãe, uma avó que tem um bebê no colo, que está chorando de cólica,
e está cantando uma canção de niná, e está fazendo carinho, né? Cantando, beijando, aquela mãe, aquela avó está dando um passe naquela criança. E a gente está fazendo a mesma coisa. Quando você faz o evangelho no lar, aquela água que a gente coloca na jarra, ela pode e deve ser compartilhada com o seu animal também. Coloca na vasilhazinha dele, coloca um pouco num balde, completa o resto, enche o balde, rega as plantas. Então ele está falando, todos os recursos de origem mediúnica, passe, água fluidificada, evangelho no lar, podem ser usados em benefício dos animais. Porque os animais também são seres vivos, que estão em evolução e aprendizado, e só vai beneficiar eles. Então, podem usar, não tem problema nenhum. A aguinha da garrafinha que a gente leva para casa, quando chegar lá, coloca um pouquinho no potinho deles, faz uma oração para eles, com certeza eles vão ser beneficiados também. E no último parágrafo desse capítulo, Conduta Espírita perante os Animais, ele fala assim, apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais por meio de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Olha que frase interessante. Os seres da nossa retaguarda. Então, o homem é visto como o espírito que tem a maior evolução hoje no planeta Terra, o espírito encarnado. Então, os homens que têm a maior ascensão sobre todos os reinos, sobre o reino vegetal, sobre o reino mineral e sobre o reino animal. Então, aquele que vai à frente tem o dever, tem a obrigação de zelar e cuidar do que vem atrás. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver filme de alpinismo ou alguma coisa, mas sempre assim, o alpinista mais forte, o alpinista mais experiente, o que já conhece o percurso, é o que vai à frente, quando não tem gancho nem fixação nenhuma, porque ele é o mais forte, ele é o mais experiente, ele é o mais capacitado, ele é o mais habilitado. Então ele vai subindo na frente, identificando os pontos onde os outros que vão vir atrás, os outros alpinistas, vão se utilizar, vão seguir o passo dele, porque ele conhece. E aí ele vai colocando os ferrinhos lá com o seu nome, de fixação dos pontos, de apoio para os próximos alpinistas. Mas aquele, ele sobe sem nada. Por quê? Porque ele precisa garantir a segurança dos que vêm atrás dele. Então essa é a função do homem. O homem precisa garantir a segurança, a proteção, o carinho, o amparo de todos os seres que estão na sua retaguarda. E Jesus espera isso de nós, que nós respeitemos o nosso planeta, que a gente não estrague ele como a gente está estragando, e a gente vê as consequências disso através das mudanças climáticas, chuvas excessivas, tsunamis, calor onde antes só fazia frio, neve antes era sol. Por quê? Pelo uso indevido de diversos componentes na natureza, pelo descarte excessivo de materiais às vezes contaminados, radioativos, lixo, onde o homem não respeita o mar. Se você colocar lá no Google lá, a imagem de animais recolhidos no mar em virtude de substâncias que eles acabam comendo, aspirando, você vai ver cada cena incrível, que tem às vezes no estômago de um peixe, de uma tartaruga, que acaba morrendo, porque acaba se alimentando de substâncias ou de materiais que a gente descarta no mar. Basta a gente ir na praia segunda-feira de manhã, depois do final de semana, de sábado, domingo de sol, você chega na praia às 5, 6 horas da manhã, antes dos varredores fazer o trabalho. O que é a praia? A areia? Parece um lixão. A gente vai à praia e não respeita a areia que a gente sentou ali para tomar sol. É fralda, é resto de comida, garrafa de bebida, preservativo, caneta, pedaço de tudo que a gente vê. Então a gente tem que respeitar. A locomotiva que vai na frente do trem é a que tem a combustão, a força, o motor. Os outros todos são puxados. E é isso que ele está falando aqui nesse final. Que a gente tem esse dever, essa obrigação de cuidar. E ele fala aqui que a gente tem que apoiar as instituições. Ele fala que é bem interessante isso. Olha só, apoiar quanto possível movimentos e organizações de proteção aos animais. E aí eu vou puxar a sardinha para o Instituto Talpete, que é uma ONG que a gente tem para cuidar de animais. A gente recolhe animais moradores de rua. A gente tem vários projetos lá. Por exemplo, a gente tem o Talvets, que é veterinários de rua. A gente se juntou aos médicos do mundo, que é uma organização mundial.
Em Santos não tinha. E hoje a gente faz atendimento para os cachorros e moradores de rua. Terça-feira a gente está num local do mercado municipal, quinta a gente está num outro local da cidade, em breve a gente vai começar a atender na área portuária à noite. Então são veterinários que estão se juntando para fazer esse atendimento graciosamente. É um dos projetos do Instituto. Hoje a gente teve na Unidos, na Faculdade de Veterinária, ali na subida do Morro da Nova Cinta, convidando os estudantes para participarem desse projeto, para despertar nos jovens o amor e a compaixão ao próximo. Nós somos convidados. Então, um dos projetos, a gente tem projetos no Instituto Talpete, que é de terapia em hospital, a gente chama Tal Hospitalar, onde a gente vai com os animais no hospital. São animais diferentes, a gente não vai com cachorro, a gente vai com porco. Agora a gente tem um cavalo, que é o bacuri. Depois olhem no Instagram da gente. O bacuri é um mini horse, é um cavalinho de 60 centímetros. Ele não cresce, é um mini cavalo. A gente foi buscá-lo de propósito em Jaú, para que ele possa adentrar nos hospitais. Santa Casa, o Infantil do Gonzaga, Ana Costa. Olha que legal, você está internado no hospital e entra um cavalo no teu quarto. É uma mudança. Muda a psicosfera do paciente. No princípio, alguns médicos eram contra que a gente entrasse com porco no hospital. Porco é animal sujo, né? Porco faz porcaria, né? Mas porco é mais limpo que cachorro. A gente provou isso e a gente já faz visita ao hospital há mais de 2 anos com a nossa Adalgisa, com a porquinha. Quando a gente entra no hospital, não só os pacientes melhoram, mudam o astral, os trabalhadores, os colaboradores, porque o hospital não é um local que é estressante. O enfermeiro que trabalha ali é o tempo todo tomando conta da campainha do quarto que está tocando, né, da prescrição que ele tem que dar, a medicação. Então ele está em estresse. Então quando a gente chega com os animais, com a galinha, a gente tem a Ivete lá, desculpa se der o Ivete, mas a gente dá nome assim. A Adalgisa é a porca, tem o Rei que é o galo, né, aí o bacuri, tem o Chiquinho é um periquito maracanã que vive solto lá. Qualquer um que vai visitar o Chiquinho vem, pousa. Se é mulher tem que tirar o brinco porque ele rouba a tarraxa. Ele é ladrãozinho, eu falo. Ele leva a tarraxa do brinco embora, ele não devolve. Ele, já do meu pai tem correntinha, já quebrou 2 vezes a correntinha do meu pai. Mas ele vive solto. Você entra no instituto, o Chiquinho vai e pousa no teu ombro. Esse é outro projeto. Tem o projeto Tal Educa, onde as crianças vão lá, as escolas vão, tem contato com os animais e a gente fala sobre o meio ambiente, a gente vai nas escolas. Então são os projetos, alguns projetos do Instituto Talpete. Então, na medida do possível, apoiem projetos, vão conhecer os projetos, conheçam, porque hoje tem muita gente que pede ajuda, pede dinheiro, ajuda financeira, não sei o quê, voluntariado, mas às vezes a gente não conhece. Então vão conhecer os projetos, apoiem, ajudem. Tem vários projetos com idosos, projetos com animais, projetos com crianças. Vejam que vocês se identifiquem, mas ajudem. Doem uma parte do seu tempo com voluntariado. Nesse mesmo livro aqui, deve ter aqui na biblioteca, né, Vitor, esse livro? Conduta Espírita, do André Luiz, da série André Luiz. Aqui tem um capítulo que ele fala Conduta Espírita perante o voluntariado. E ele fala isso, que a gente tem que dedicar 1, 2 horas do nosso tempo por semana para o próximo. Isso é importante, porque André Luiz já descobriu isso no nosso lar a duras penas, que o mais importante é o que mais ama, o mais importante é aquele que mais se doa para o próximo. E a gente está vivendo um momento de muito egoísmo, onde cada um só quer ver o seu e pouco ajuda-se o próximo. Então olha que legal, procurem aqui, não vão brigar, sair correndo para alugar o livro na biblioteca, hein? Mas olha que interessante, tem um PDF também grátis na internet, coloca no Google, PDF Conduta Espírita, vocês vão ver. É um livro fininho, em 1 hora, 1h30 você lê o livro todo. Mas é legal, eu estou com um parente difícil lá, Conduta Espírita perante o parente. Eu tenho um cara no meu trabalho que só fala de política, Conduta Espírita perante a política. Nossa, eu estou passando por uma situação de privação financeira difícil, Conduta Espírita perante o problema financeiro. Ele vai dando norte, não que seja um ponto final, mas é uma vírgula para você respirar, dar um suspiro e continuar adiante. Muito obrigado a todos, boa noite.